Oi, eu sou o Felipe e antes da história, deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho alguns livros publicados de forma independente. E se você curte histórias de terror, o link para elas vai estar aqui embaixo. No meio do caminho é a história sobre o amor entre um casal de usuários de drogas. Assim Disse o Universo é um conto sobre determinismo. Satanás em Ré menor é sobre o pior lado humano na hora do desespero. Fios de Horror são mais de 10 histórias perturbadoras e, claro, 3 Pesadelos, que foi meu último livro lançado. Confere lá, e se você já leu, não se esquece de deixar a sua opinião. Agora sim, desliga as luzes, coloca os fones de ouvido e vamos pra história. Trinta horas atrás eu embarquei em um voo noturno do Rio de Janeiro com destino ao Amazonas. Após o embarque eu vi que tinha uma fileira de assentos inteira só pra mim. A decolagem ocorreu sem incidentes e logo eu estava deitado para tirar uma soneca do outro lado. Dormi algumas horas, não sei quanto tempo, mas acordei com uma forte turbulência. É possível que as luzes da cabine tenham se apagado por um momento, mas eu estava tão desorientado que é difícil dizer. Verifiquei meu telefone para ver que eram 4h03 da manhã, o que imaginei que me daria cerca de 1 hora até pousarmos. Quando olhei pela janela, fiquei chocado ao ver nada além do oceano aberto. Meu queixo caiu. Obviamente, não há oceano entre Rio de Janeiro e Amazonas. Apertei o botão para ligar para a comissária de bordo e passei os minutos seguintes quebrando a cabeça em busca de um lago que pudesse ser grande o suficiente para explicar o que eu estava vendo. Eu pulei quando a atendente apagou a luz. Ela estava sorrindo de orelha a orelha e lágrimas escorriam por seu rosto. "Como posso ajudá-lo, senhor?" ela perguntou. Eu congelei por um momento com a reação dela antes de decidir apenas fazer minha pergunta. Onde estamos? Porque parece que a gente está sobrevoando um oceano. Senhor, pousaremos em cerca de 1 hora. Tá, obrigado. Eu disse. Depois que ela saiu, verifiquei o relógio do meu telefone novamente. 4h03 da manhã, piscou de volta para mim. Não mudou. Eu devia estar esperando com a luz de chamada acesa por pelo menos 5 minutos. Como era possível que não tivesse mudado nada? Abri meu laptop e vi também exibido 4h03. Peguei meu telefone, iniciei um cronômetro no aplicativo e passei as 2 horas seguintes olhando para frente e para trás entre os relógios, esperando que eles mudassem. Eles nunca fizeram isso. Bati no ombro de uma mulher mais velha sentada na fileira à minha frente. Ela olhou para trás, uma expressão irritada em seu rosto. "Sim?" ela perguntou. "Você sabe quanto tempo até pousarmos?" perguntei. Ela estreitou os olhos. Aquela comissária de bordo disse que demoraria cerca de mais 1 hora. Balancei a minha cabeça em confusão. Aquela comissária de bordo, conversamos há quase 2 horas. Já deveríamos ter pousado. Ela olhou para mim como se eu fosse louco. Eu ia continuar tentando convencê-la, mas senti uma mão no meu ombro. Virei-me e vi um comissário de bordo sorrindo para mim, com lágrimas escorrendo de seu rosto até o ombro. "Senhor, eu vou pedir que se acalme ou vou ter que ligar para o capitão." Eu disse a ele que isso não seria necessário e me recostei. Ele tirou a mão e se afastou. Os comissários de bordo continuaram a passar por aqui a cada poucas horas, oferecendo refeições. Meu cronômetro continuou a contar e agora me dizia que eu estava neste avião há mais de 30 horas. Explorei todo o lugar e tentei falar com alguns dos outros passageiros, mas todos me disseram que esperariam aterrissar dentro de 1 hora ou mais. Cerca de 3 horas atrás, tentei entrar na primeira classe. Passei pela cortina, mas fui escoltado de volta por 2 comissários de bordo sorridentes. O aperto deles em meus braços era como ferro. "Senhor, o sinal do cinto de segurança está aceso", disse um deles. "Por favor, permaneça em seu assento com a fivela fechada. Estaremos pousando em cerca de 1 hora." Eu estava quase perdendo as esperanças quando uma mulher apareceu no corredor, vestida com um terno de negócios. Ela não olhou para mim, nem diminuiu a velocidade, mas deixou cair um pedaço de papel na minha bandeja, enquanto se dirigia ao banheiro na parte de trás do avião. Dei uma olhada ao redor antes de desenrolá-lo. Dizia: "Você também está preso?" Peguei uma caneta e escrevi: "Sim, já se passaram 30 horas." Dobrei o pedaço de papel e coloquei na bandeja mais próxima do corredor. Ela saiu do banheiro e pegou ao passar.
Já se passaram 20 minutos desde então. Não sei porquê, mas não acho que os comissários de bordo gostariam se soubessem que estamos conversando. Não importa, eu tenho que fazer alguma coisa. Poucas horas depois de a empresária pegar seu pedaço de papel com minha mensagem, ela voltou pelo corredor e sentou-se ao meu lado. Ela se inclinou, tentando ficar abaixada. Então, você também tá preso? Ela perguntou. Eu mantive a minha voz baixa. Sim, a propósito, meu nome é Jack. Eu diria que foi um prazer conhecê-la, mas... Ela assentiu. Eu me chamo Maria. E você tá errado. Receber a sua mensagem foi de longe a melhor coisa do último dia. Eu passei praticamente 1 dia e meio pensando que estava sozinha nisso. Ela parou por um momento, olhando para o corredor. Quando ela falou novamente, sua voz era um sussurro. Então, Jack, você tem alguma teoria sobre o que diabos está acontecendo? Pensei em mentir, mas decidi que a verdade era o melhor. Olha, eu acho que a gente tá morto. Maria balançou a cabeça. Talvez se fosse só eu ou só você, se isso fosse algum trem cósmico pro inferno, por que 2 de nós perceberíamos o que tá acontecendo? Sei lá, nenhuma ideia. Maria pegou o telefone e me entregou. Exibia um artigo da Wikipédia sobre o voo MH370, o voo comercial que desapareceu em 2014. Eu li o artigo com atenção. Existem dezenas de teorias tentando explicar o que aconteceu. Elas variavam de hipóxia a suicídio a alienígenas. Isso não nos diz muito. Eu disse, não há muito mais opções do que isso. Pode ter acontecido antes. Ela disse, e você? Alguma teoria sobre por que mais alguém não consegue ver o que está acontecendo? Conversamos sobre isso e percebemos que uma coisa que tínhamos em comum era que estávamos ambos dormindo profundamente às 4h03. Não tem como sermos os únicos dormindo naquele momento. Talvez todo mundo estivesse apenas cochilando. Eu não sei sobre você, mas eu estava realmente dormindo. As luzes da cabine se apagaram e uma dúzia de luzes vermelhas de emergência no chão se acenderam, lançando um brilho vermelho na cabine. O interfone ganhou vida dizendo: Senhores passageiros, por favor, retornem aos seus assentos. O sinal do cinto de segurança está ligado e poderemos sentir alguma turbulência. Estaremos pousando em cerca de 1 hora. Muito obrigado pela cooperação. Maria congelou. E eu devo voltar? Ela perguntou. Bom, talvez eles não percebam que você saiu, mas talvez eles já saibam e estejam apenas tentando nos separar. Maria assentiu. A gente tem que ficar juntos. Essa é uma ideia muito melhor. O interfone instalou novamente. Senhoras e senhores passageiros, tenho o prazer de anunciar a chegada do capitão. Todos teremos a oportunidade de falar com ele. Por favor, permaneçam em seus lugares até que ele chame por vocês. Se precisar de ajuda, não se preocupe. Uma comissária de bordo terá prazer em ajudá-la em seu caminho. Sons de passageiros se levantando ecoaram mais acima no avião. Ficamos sentados em silêncio, tentando olhar através da cortina que nos separava da primeira classe. O capitão? Perguntei. Eu não faço ideia, mas não parecia que eles estavam falando sobre um piloto para mim. Será que era isso? Não. Foi então que um cheiro pungente de enxofre nos atingiu. Tão forte que tive que resistir à vontade de vomitar. Isso me lembrou dos piores ovos podres que já senti na vida, mas a velha sentada à nossa frente não reagiu. Ela apenas continuou assistindo a um filme no encosto de sua cadeira. Não tosse, eu disse a Maria. Lutamos por alguns longos segundos antes de ceder, tossindo forte e violentamente. 1 segundo depois, a cortina se abriu. Maria e eu congelamos, olhando para a fuselagem, agora vermelha. 4 comissários de bordo passaram pela cortina e desceram as fileiras de assentos em nossa direção, com sorrisos abertos em seus rostos. Eles ainda choravam, mas desta vez as lágrimas escorrendo por seus rostos eram mais escuras. É difícil dizer com a iluminação, mas parecia sangue. Meus olhos não foram atraídos por eles. Olhei por cima dos ombros para a figura parada perto da frente do avião. Era uma silhueta negra parada ao lado da porta da cabine. Tinha pelo menos 2,5 metros de altura e apontava para nós com um único dedo. Ele havia
nos chamado. O banheiro! Eu gritei. Corremos para a parte de trás do avião. Os comissários de bordo se aproximaram atrás de nós. O sangue escorria de suas bochechas sorridentes para o carpete do avião. O capitão está aqui, disse ele, com uma voz perfeita de atendimento ao cliente. Seu sorriso se alargou enquanto ele se aproximava de nós. Chegamos aos banheiros, pulando em lados opostos. Eu bati a porta e tranquei, pressionando meus pés contra a parte central dobrável da porta para mantê-la fechada. Eles começaram a bater na porta e a puxar a maçaneta enquanto eu lutava para mantê-la fechada. Sinto muito, mas vocês dois precisarão falar com o capitão, disse um dos comissários de bordo. Jack! Maria gritou. Jack, socorro! Um som distinto de metal quebrando veio de seu banheiro. Ela continuou a gritar enquanto os sons de luta migravam para frente do avião em direção à figura negra que eu tinha visto. Gostaria de dizer que saltei e lutei com eles, que os distraí ou fiz algo heróico. Eu não fiz. Ela foi levada embora e poucos segundos depois seus gritos foram interrompidos. Isso foi há algumas horas e eu ainda estou trancado dentro desse banheiro. Continuo tentando não pensar no que eles fizeram com ela. A coisa na frente do avião não parecia humana. Espero que isso não a tenha matado. Não depois de ela ter gritado por minha ajuda daquele jeito. Eu não aguentaria isso. Não ouço nenhum movimento lá fora há algumas horas, mas eu estou com medo de abrir a porta. Estou longe das tomadas dos assentos, então meu telefone está quase morto e não como há muito tempo. Se eu for lá, os comissários vão se lembrar. E se essa coisa ainda estiver esperando pelas pessoas, não tenho muito tempo para tomar uma decisão. Depois de mais uma dúzia de horas, abri a porta do banheiro. As luzes da cabine voltaram ao normal e não senti o cheiro de enxofre. Cautelosamente voltei para o meu lugar e quase chorei quando a comissária de bordo, sorridente e chorosa, apareceu oferecendo uma refeição. Aquela comida horrível de avião foi a coisa mais deliciosa que já comi. Quando terminei, minha mente imediatamente se voltou para Maria. O que tinha acontecido com ela? Rastejei pelo corredor em direção à primeira classe, tentando me manter discreto. Surpreendentemente, os comissários de bordo não estavam à vista. Eles quase pareciam me conhecer, quase como se quisessem que eu a encontrasse. Ela teve que lutar sozinha e estava olhando para o telefone no assento da janela. Deslizei para o corredor e apertei o braço dela. Maria, eu sibilei. Ela tirou os fones de ouvido e olhou para mim com uma expressão de surpresa. Sim? O que está acontecendo? Você tá bem? Perguntei. O que aquela coisa fez com você? O que eles fizeram com você? Desculpa, eu te conheço. O que você quer dizer? Nós acabamos de... Percebi com horror que ela não tinha ideia de quem eu era. Eu lutei contra as lágrimas. Maria, há quanto tempo você tá nesse voo? Ela checou o relógio em seu pulso. Bem, são 4:03 da manhã, então acho que algumas horas. Ela olhou para mim da mesma forma que você olharia para uma pessoa que afirma ser a segunda vinda de Cristo. Seu tom era baixo e tranquilizador. Não se preocupa tanto. Olha pelo lado bom. Pousaremos em cerca de 1 hora. Senti um aperto de ferro em meu braço e olhei para cima. E vi 2 comissárias de bordo. Senhor, esta área é apenas para passageiros da primeira classe. Eles ainda estavam chorando e sorrindo, mas desta vez apenas com lágrimas. Eu ainda podia ver um pouco de sangue manchando a frente de seus uniformes. Fui escoltado de volta ao meu lugar, onde passei os dias seguintes. Os atendentes continuavam passando com a comida, eu usava o banheiro e logo estava enlouquecendo com a monotonia. Em retrospecto, aqueles poucos dias não foram tão ruins. Afinal, há muito conteúdo na internet, mesmo com um Wi-Fi de avião de baixa qualidade. Não, só ficou muito ruim cerca de 10 dias depois, quando o Wi-Fi falhou. Foi 1 semana depois que perdi o controle e comecei a gritar por um comissário de bordo. Eles demoraram vários minutos para aparecer, mas eventualmente um deles apareceu. Só me deixa ver o capitão, pedi. A comissária de bordo se abaixou e falou com a mesma voz de atendimento ao cliente. Sinto muito, senhor. O capitão deixou bem clara sua decisão a respeito de você. Você não atendeu quando ele chamou.
e, portanto, vai esperar. Quanto tempo? Um bom tempo, eu acho. Não se preocupe, senhor. Pousaremos em cerca de 1 hora. Ela se endireitou e foi embora. Comecei a fazer entalhes em várias partes do encosto do banco para controlar coisas diferentes. Um ponto para cada vez que fui ao banheiro, um para cada refeição, um para cada vez que assisti um determinado filme e esse tipo de coisa. Foi um inferno. Assisti a todos os filmes no encosto do banco 1 dúzia de vezes. Se alguma vez eu agisse mal o suficiente, seria escoltado de volta ao meu lugar por um ou mais comissários de bordo. Qualquer tentativa de conversa com outros passageiros era recebida com confusão por eles, seguida por uma rápida escolta de volta ao meu assento. Acho que foi por volta do 30º dia que, em um momento de pânico e psicose, quebrei meu laptop e telefone gritando a plenos pulmões. Ninguém ao meu redor reagiu de forma alguma. 2 meses depois, eu estava péssimo. Os músculos das minhas pernas estavam tensos e com câimbras constantes. Finalmente, concluí que o suicídio era a minha única opção depois de reassistir 128 vezes Thor Ragnarok. Levantei-me e manquei em direção à saída de emergência. Eu sabia que normalmente a pressão dentro do avião forçava o fechamento das portas, mas imaginei que nada na minha situação era anormal. Se isso não funcionasse, eu encontraria outra maneira mais dolorosa de seguir em frente. Agarrei a maçaneta e levantei. Para minha surpresa, a porta se abriu facilmente, embora nenhum tipo de vento soprasse dali. Permaneceu com a temperatura padrão, um pouco fria demais, como sempre esteve no passado, sabe-se lá quanto tempo. A porta aberta me chamou. Um portal negro para fora do avião. Fiquei olhando para ele por um longo momento, quase tempo demais. A mão de um atendente agarrou meu ombro, me puxando para longe. Num acesso de raiva e força que me surpreendeu, me afastei e pulei do avião. O vento soprando em meu rosto era quase mágico. Uma sensação nova depois de tantos meses assim. O oceano abaixo de mim ficou cada vez maior e percebi que, de repente, não queria morrer afinal. Foi ficando cada vez maior e maior, até parecer que tudo o que eu conseguia ver era escuridão e ondas. Bati na superfície da água com tanta rapidez e força que todo o meu corpo se mexeu no assento. Puxei minhas mãos para trás, sentindo a dor. Eu bati no banco à minha frente. Não! Eu sussurrei. E então gritei. Não, 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 não! Uma comissária de bordo correu pelo corredor, ajoelhando-se ao meu lado. Você está bem, senhor? Eu cerrei os punhos, quase a atacando, mas então eu percebi. Ela não estava sorrindo. Ela não estava chorando. Para ser honesto, ela parecia um pouco assustada comigo. Levei minha mão direita até o bolso, onde pude sentir meu telefone, agora intacto. 4h e 4 minutos. Senhor, se você pudesse acalmar, pousaremos em cerca de 1 hora. A minha boca tinha um gosto cinza. Obrigado, eu consegui dizer. Eu vou me acalmar. Eu olhei sem piscar para o meu telefone. Agora, exibia 4h e 5 minutos. Então, olhei pela janela e comecei a chorar ao ver as luzes da cidade abaixo de mim. Aterrissamos em cerca de 1 hora. Eu não consigo nem começar a explicar por quê ou como, mas atualmente eu estou sentado em um aeroporto enquanto gravo isso. Eu estou livre. Eu consegui sair. E eu juro, eu nunca mais vou voar.